Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos, na presença do Espírito Santo de Deus, que é a presença dele que nos dá sentido às nossas vidas. É ele que nos mostra e fala conosco, continua nesse caminho que eu estou com vocês, continua nesse caminho que eu estou fortalecendo vocês e andando como eu andei com o povo no deserto, como eu andei com Noé quando estava construindo a arca. Abram vossas Bíblias em Mateus 7,13. Mateus 7, 13 ao 23. Mateus 7, 13. Amém? Deixa eu ir, meu irmão. A palavra de Deus fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas mais difíceis para nós, quando estamos começando a caminhada, é nos desprendermos daquilo que nós estávamos antes no mundo. Isso requer um tempo, requer força de vontade, requer determinação. E mesmo depois que nós entramos nesse caminho, nós vamos andar em dificuldades também, em desertos, mas agora nós vamos andar em dificuldades com o Criador dos céus e da terra. Assim como Deus colocou aquele povo no deserto, Ele também andou junto com aquele povo. De dia, numa cortina, numa nuvem, colocando uma sombra sobre mais de 1 milhão de pessoas. De noite, uma cortina de fogo para esquentar aquele povo, protegendo, porque Deus, Ele protege cada um de nós. Por isso que nós temos que dar o primeiro passo. Esse primeiro passo é esse qual nós estamos aqui hoje, reunidos sob essa mesma palavra. Se você notar, Jesus Cristo andou, escolheu seus discípulos, andou com os 12, mas se você vê no final, um o nega desde quase o começo, porque Jesus já sabia que Judas ia traí-lo, ia negá-lo, e mesmo assim Jesus amou ele até o final. Jesus tenta falar para ele de todas as maneiras: Judas, você vai me trair, presta atenção no que você está fazendo. No final, Jesus lava os pés dos seus discípulos na maior simplicidade, e lava os pés de Judas Iscariote. Qual de nós teríamos esse amor? Qual de nós, sabendo que uma pessoa vai trair você, você vai abaixo e lava os pés dela com humildade, fala para ela se transformar, para tentar mudança? Pois esse é o caminho, é a porta estreita a qual Jesus está falando. Pelos frutos você conhecereis a árvore. O fruto é isso que nós, com o tempo, com a determinação, na aplicação da palavra, lá na frente vai gerar frutos, e pessoas vão se alimentar e vão querer esse alimento, e vão se tornar espirituais através dessa palavra. No começo é difícil? É claro que é. Quantas coisas nas nossas vidas no começo nós não gostamos de comer?
Ou quantas coisas nós comemos que não tem aproveito nenhum na nossa vida. A minha filha gosta de chocolate, se deixar ela come chocolate no almoço, na janta, né? Então, existem determinadas coisas que são boas, mas que não vai trazer sentido para nossas vidas, para a nossa saúde. A mesma coisa é a palavra. No começo, esse alimento para nós é difícil. Você fica relutando, mas isso é normal, porque a palavra de Deus fala que o espírito vai lutar contra a carne e a carne vai lutar contra o espírito. E até que o espírito vença e tome conta da nossa vida e nos guie. A partir do momento que você vai praticando algo, você vai gostando e vai se adaptando à palavra do Senhor. Os discípulos negam Jesus na hora que ele mais precisava de cada um deles. O momento mais terrível na vida do Senhor Jesus, todos eles fogem. Isso não era para deixar o Senhor Jesus, se fosse aos nossos olhos, nós falaríamos assim: não quero saber desse povo mais, me traíram todo mundo. Não. Jesus volta, reúne todos eles de novo com a sua palavra, e ele chega e fala: eu vos dou a minha paz. No momento que eles mais estavam com medo dos judeus, porque estavam perseguindo eles, por causa que o corpo do Senhor Jesus tinha sumido. Jesus continua no meio de nós, aqui nesse lugar. Essa obra que nós estamos fazendo aqui, é a mesma obra que eles fizeram antes. Foram passando de pessoas para pessoas. Cada vez que nós valorizamos essa palavra de verdade, porque Deus olha dentro do nosso coração e Ele sabe tudo que está dentro de nós. Ele sabe realmente o que nós estamos sentindo, e às vezes nem nós sabemos o que nós estamos sentindo realmente. Mas Ele já sabe o que você sente, Ele sabe qual remédio que você precisa, e essa palavra tem todos os remédios e as formas que pode trabalhar no nosso coração, nas nossas vidas. Depende única e exclusivamente de cada um de nós, porque Ele fala através dessa palavra. Em 1 Samuel 2:27, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 2:27, 1 Samuel 2:27. Olha o que a palavra fala. É porque através dessa palavra nós vamos aprendendo a ter o entendimento de como é isso. Samuel foi um grande profeta, Samuel foi um governante desse povo, um juiz, ele era tudo, e Deus acima dele era o rei que governava Samuel e mostrava para ele o caminho. Samuel 2:27, a palavra de Deus fala assim, 2:27. E veio um homem de Deus a Eli. Eli era o sumo sacerdote, que tomava conta do templo de Deus. Eli era como eu aqui nesse lugar, assim, uma comparação. Eu não era assim tão grande, nunca serei sempre humildezinho. Mas ele fazia essa parte de levar o alimento, a palavra para o povo, fazer os sacrifícios para o povo. E olha o que estava acontecendo. E disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei de verdade a casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa do faraó? O povo estava lá no faraó, no Egito, o povo cativo, escravo. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender um incenso e para fazer oferta perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos teus filhos de Israel. Por que dais coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei em minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares de principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Os filhos de Eli estavam pegando o sacrifício sacerdotal que o povo levava para Deus e estava levando para a casa deles, fazendo da maneira deles. Eli estava vendo aquilo que estava acontecendo errado e não falava nada, não tomava nenhuma atitude. Por isso que nós temos que ser verdadeiros com a palavra de Deus, porque o sentido da palavra é transformar as nossas vidas. Existem várias maneiras de pregação da palavra, cada um vai usar em determinados lugares, cada igreja usa a sua maneira. Nós usamos a nossa maneira de expressar essa palavra para as pessoas entenderem o verdadeiro sentido. A partir do momento que vocês começam a andar nesse caminho conosco, o Senhor passa a mão sobre vocês e começa a guiar também.
e nós nos tornamos uma família separada por Deus, e Ele tem zelo e tem ciúme de cada um de nós. Eli era um sacerdote, estava vendo fazer todas as coisas erradas, mas não tomava atitude, não falava, porque eram seus filhos. Por isso que a palavra tem que ser pregada como ela é. Por isso que tem pessoas que às vezes vêm aqui da primeira vez, aquela coisa maravilhosa, mas quando a palavra bate no coração dela e mostra o pecado, ela já não acha aquilo muito bonito. Mas a palavra tem que ser pregada, e com o tempo vai se adaptando e vai sendo transformado. A sua ferida, a nossa ferida vai sendo sarada. Acontece com qualquer um de nós. Aconteceu comigo no começo também. Quando eu chegava em casa, a minha esposa estava reunida com o povo pregando a palavra, eu queria morrer. Mas glória a Deus, o Senhor falou: não vai morrer, você vai ficar vivo e vai pregar o meu evangelho. Existe um tempo determinado por Deus. Tem que ter força de vontade. Não vou na igreja porque está ventando, não vou porque está chovendo, não vou porque está fazendo frio. Quando você começa a fazer dessa maneira, você vai arrumar uma desculpa para qualquer estação do ano vai ter uma desculpa para não vir ouvir a palavra do Senhor. Mas na hora que a coisa aperta, Jesus, eu vou lá, e o Senhor precisa me ajudar, mas não é assim que funciona. Deus tem o tempo certo, determinado. Não é, irmão Júlio? Não foi assim na sua vida? Quanto tempo nós pregamos ali debaixo da área? 3 anos ali debaixo. Eu só falava com o Senhor porque quando chovia molhava a gente tudo, mas eu falava: Senhor, dá um jeito, ajuda aí. Graças a Deus, olha onde nós estamos. Prédio próprio da igreja. Não é alugado, é próprio. É assim que Deus faz o milagre. Mas teve que ter o tempo debaixo do telhadinho? Teve. Todos nós vamos passar por isso. O tempo é de Deus, não é nosso. Mas temos que fazer a coisa certa, porque senão, quando Eli estava vendo tudo acontecer e não falou nada para os filhos dele: vocês têm que tomar jeito, não quero vocês aqui, vocês vão para o outro lado, eu não quero essa bagunça, porque aqui é um tempo sagrado de Deus. Se ele tivesse feito isso e se agradar a Deus, falar: meu servo está pregando a verdade, não, mas ele escondeu. Ele preferiu ficar do lado dos filhos dele, que não tinha entendimento nenhum da palavra, do que ficar do lado de Deus. Nós somos povo de Deus, nós ficamos sempre do lado do Senhor, do lado da palavra, pregamos a palavra, doa quem doer. O problema é que o ser humano está acostumado a não fazer grandes coisas. Tudo que você olhar na sua vida, se você levar a sério, você vai passar por provas. Eu passei por prova, eu estou fazendo faculdade, eu estou terminando a faculdade, foi difícil para mim, fiquei muito tempo parado, tive que fazer EJA, hoje estou fazendo finalzinho, terminando o ensino de história, graças ao bom Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor, porque Ele me colocou lá, eu nunca imaginava que isso ia acontecer na minha vida, mas teve que ter determinação. O Senhor coloca no lugar, fala: caminha, você vai caminhando. Você sabe qual que é a maior vantagem de você andar com Deus? Que você não precisa de preocupar com amanhã. Não precisa. Ele vai abrindo as portas, vai mostrando: faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas quando ele falar: faz isso, faz aquilo, você faça. Ele deu toda a oportunidade na vida de Eli. Eli já estava desperdiçando. E uma certa mulher um dia chega e chora nos pés dele. Ele achou que ela estava até embriagada. E ela estava chorando porque não conseguia ter um filho. Olha que incrível. E ele chega e fala assim: não, você está bêbada, sai daqui. Ela fala: não, eu estou com o coração contrito, porque a outra esposa do meu marido tem vários filhos e eu não tenho nenhum. Aí o Senhor ouve a oração dela e dá para quê? Para ela Samuel, que ia tomar o lugar de Eli. Por quê? Porque Eli não fez a obra como ela tinha que ser feita. A obra de Deus, ela não para. E Deus está sempre precisando de homens e de mulheres que tenham fé no coração e queiram andar nesse caminho. Não importa com quantidade, não importa com o tempo, não importa com dinheiro, não importa com essas coisas, não. Importa em transformar o seu, o meu e o nosso coração. Esse é o sentido da palavra. Samuel entra na casa, Eli cuida de Samuel dentro do templo. E ele cresce e se torna um dos maiores homens de Deus. Ele teve toda uma oportunidade de fazer a mesma coisa, só que ele não acreditou. Não importa aonde nós vamos, não importa o lugar que nós estejamos, ter fé no coração é quando Deus coloca você para pregar numa rua,
e você vai, não importa se é só você, ou se tem mais outra pessoa, ou se tem mais alguém, mas você vai lá e fala, e prega a palavra. Você acha que quando João Batista começa a pregar no Rio Jordão, já era 1 milhão de pessoas? Não, não era só ele, e mais um ou outro. Talvez os outros criticando, que o povo gosta de criticar, falou, ô coitado, olha lá, é doido, está sozinho lá pregando, para batizar não sei para quê, né? E ele continuava porque Deus tinha falado no coração, igual fala conosco, igual Deus fala conosco no nosso coração. O verdadeiro sentido da palavra é isso, é você se esforçar ao máximo, porque quando você se esforça, você agrada a Deus, e quando você agrada a Deus, Ele te justifica. Ele te justifica. Você imagina quando Deus justifica uma pessoa, o que Ele não faz ela crescer poderosamente? Um dia a minha esposa era funcionária do cartório, no outro dia ela se torna dona do cartório, e aí Deus ainda profetiza lá debaixo do telhadinho. Por quê? Porque nós fazemos de verdade essa obra. Nós estamos aqui para que as pessoas mudem o comportamento, o coração, e porque tenham fé. E aí você fala, mas é só isso, você vai ver na hora que Deus falar dentro do seu coração com você, aí você fala assim, gente, existe um outro mundo aqui, eu nunca tinha percebido. Claro, não tinha visão espiritual. Saulo, por que me persegue? Quem é? Sou eu quem? Jesus, a quem tu persegue. A partir daquele momento, Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele ouviu Estevão pregar a palavra de Deus. Em 2 Reis 5,16, 2 Reis 5,7, 2 Reis, Segunda Reis 5, 7, 16. Olha que maravilha. Olha só o que é você andar com Deus. Olha o que é ser verdadeiro com Deus. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Olha só Eliseu falando com o rei: deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Está vendo? Naamã era um soldado da Síria e ele tinha lepra. Um dia uma menina, a qual na guerra eles trouxeram de Jerusalém, fala que existia um homem, profeta Israel, que tinha poder de Deus para curar as pessoas. Ele sai da sua zona de conforto. Primeiro ele pede ao rei para que pudesse ir a Israel. Sai da sua zona de conforto e vai até lá onde está esse Eliseu. Você sabe o que é sair da zona de conforto? É isso que nós estamos fazendo aqui. Saindo da nossa zona de conforto para ouvir a palavra e alimentá-lo dessa palavra. Olha o poder que essa palavra tem. O importante é nós darmos o primeiro passo. Quando nós damos o primeiro passo, Deus se alegra e Ele vai trilhando os nossos caminhos. Só que aí Naamã achava, por ser um grande oficial, ele já achou que o Eliseu ia lá botar a mão na cabeça dele, dar 3 pulos para lá, 3 pulos para cá, fazer aquela coisa, entendeu? Aquela coisa grandiosa que todo homem gosta de ver e presenciar, e fazer aquilo, abrir os braços, né? Igual a Deus que vai pregar a palavra e grita e faz aquele chucalho todo. E aí eu chego o outro lá assim e fala: vai lá e toma 7 banhos. Pronto. Aí fala: isso não vai dar certo, porque eu pensei diferente. Mas o que importa é agirmos à maneira de Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus, Ele faz milagres
na nossa vida. O livro de 2 Reis aqui já mostra o povo já decadente, em idolatria, não obedecia mais à palavra do Senhor, e já estava quase no finalzinho já para ir para o cativeiro, por falta de obediência. Por isso que nós temos que estar sempre sob a palavra de Deus. É difícil no começo, a gente vai cair, vai levantar, vai escorregar, mas se você tiver força de vontade, o Senhor vai com você. Pedro negou Jesus, eu não vou não, Senhor, você vai cair preso, eu vou junto, vai apanhar, eu vou junto. Jesus olhou e falou, coitado, vai me negar 3 vezes hoje, Pedro, antes do galo cantar hoje. Não vou de jeito nenhum, Senhor, não vou. É o homem na carne, eu posso, eu sei de tudo. Não sabe de nada, quem sabe é o Senhor Jesus. E aí na hora que o cara chega perto de uma fogueirinha, perto de um povo que estava lá olhando Jesus sendo, né? Aí o cara olha e fala, você estava com Jesus? Nunca vi. Nem o mesmo cara que estava falando há uns poucos minutos que morreria. Somos nós. Fazer a vontade de Deus é você abraçá-lo, amá-lo de verdade. Como você vai amar a Deus se você não conhece? A palavra vai te mostrando aos poucos quem é Ele nas nossas vidas. E através da nossa mudança, das nossas dificuldades, e quanto maior a dificuldade que você passar e continuar glorificando a Deus, mais o povo que não tem conhecimento vai olhar para você e falar assim, se não for Deus na vida dele ou na vida dela, não tem como estar acontecendo o que está acontecendo agora. Você glorifica a Deus e lá no final Ele te glorifica, Ele faz você ficar grande. Você lembra Davi, quando estava pequenininho, enfrenta Golias, Golias falando aqui, esse povo de Deus aqui não é de nada, ele chega e fala assim, está falando mal do meu Deus, já começou a glorificar o nome de Deus, está falando mal do meu Deus, vou mostrar para ele, aí pega 5 pedrinhas, bota 4 no bolso, aí pega um e fap. Você acha que uma pedrinha daquela ia ter condição de derrubar um cabo daquele tamanho? Nunca! Mas o problema é que aquela pedrinha não foi sozinha, quando ele jogou, Deus deu só um pinote nela, ela pá na cabeça de Deus, já caiu morto. Confiar em Deus. Quando ele exaltou o nome de Deus naquele momento, lá na frente o Senhor exalta o nome dele e vira Rei Davi, ao qual nós estamos pregando também aqui. Tem que ter fé no coração. Existe um tempo determinado nas nossas vidas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Lembra disso? Esse é o povo de Deus. E aí Naamã fala, não sou porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Aí, se ele tivesse falado, Eliseu falado, você tem que fazer um altar, subir lá em cima, aí ele tinha feito tudo isso, não importava, ele queria ficar grandão, né? Ele falou, vai lá e mergulhe, pronto. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Olha só, você acha que Eliseu se torna um homem de Deus da noite para o dia? Não, ele recebe porção dobrada de Elias, o maior profeta de todos. E ele pega aquele bastão e ele carrega ele e honra tudo aquilo que Elias e Deus passou para ele. Esse é o verdadeiro sentido do pregador. Não importa com os problemas, com as dificuldades que vierem, continua pregando o evangelho. E as pessoas vão passar depois de 10 anos falar, gente, aquele povo está lá, e olha o tanto de gente, glória a Deus, vamos lá também. Eu achava que eles eram tudo doido, né? No começo é desse jeito. Mas a persistência, a força de vontade e a fé e o tempo de Deus, lembra que é o tempo de Deus. Olha que maravilha. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus. Aí o nome de Deus foi exaltado, senão em Israel. Agora pois te peço que tome uma bênção de teu servo. Porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para o que tomasse, mas ele recusou. Eliseu não quis receber nada de Naamã. Sabe por quê? De graça foi dada a você, de graça passar para as pessoas.
Por isso que você vai ver em Atos dos Apóstolos, aqueles discípulos grandiosos que fugiram no começo, mas depois entenderam o verdadeiro sentido da palavra, curando pessoas. A palavra de Deus fala que à sombra de Pedro, o povo colocava gente doente, à sombra de Pedro ia passando assim, e as pessoas iam sendo curadas. Aonde você vê isso hoje? Por que você não vê isso hoje? Onde que está o coração? Deus conhece o coração de cada um de nós. Através do fruto você vai conhecer a árvore. O fruto vai te falar se a árvore é boa ou não. Porque o fruto bom, ele é doce. O fruto bom te dá condições de se tornar espirituais. Assim como nós. Talvez no começo você não goste de determinado alimento, mas a vida nossa é assim, tem que ter persistência, força de vontade. Muitas pessoas abandonaram a fé. Judas não andou com Jesus? Abandonou. Lá na frente com Paulo também, teve outro que abandonou. Mas Paulo continuou pregando a palavra até preso. Gênesis 39, 5, 9, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 39. Pelo fruto conhecereis a árvore. Pelas tuas obras você conhecerá quem é povo de Deus ou não. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou a mim, a minha mão, tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha só esse José. Olha por que José é tão grandioso o coração dele. José tem um coração tão grandioso, que os irmãos que o venderam, que bateram nele, que queriam matar ele, no final, quando ele se torna governador do Egito, ele vai e traz toda a sua família, ele abraça os seus irmãos, mostrando que ele tinha um coração apegado a Deus. Porque quando nós andamos com Deus de verdade, é isso que acontece nas nossas vidas. Nós paramos de ficar observando a vida do próximo, nós paramos de preocupar com as pessoas que tacam pedra na gente, e começamos a orar para que Deus abençoe a vida dessas pessoas. Porque vai haver perseguições quando você começa a andar com Deus. No começo, quando a gente começa a querer buscar mesmo a palavra do Senhor, tudo vai contra. Quando você vai sair da sua casa, aparece algum empecilho, alguém te chama, alguém fica doente, o carro não pega. Mas aquela persistência sua faz com que tudo isso vai sendo removido de fé em fé, de glória em glória. José é preso aqui por uma coisa que ele não cometeu, mas olha, tanto que é incrível, porque hora nenhuma ele só fala para Potifar, quando a mulher de Potifar fala que ele tentou alguma coisa com ela, ele fala, eu sou inocente. Ele não fala, ela é culpada, ela estava pegando o meu... Não, ele fala, eu sou inocente. E aquilo fez com que Potifar olhasse ele com outros olhos. Mas como uma pessoa pode ser dessa maneira? Porque é assim que diferencia o povo de Deus do povo do mundo. São nas atitudes, são na maneira de viver, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Foi isso que fez com que aqueles discípulos fizessem milagres lá na frente. Quando eles largaram, Jesus chegou, falou para Pedro, falou para André, falou para Tiago, falou para João, me segue. Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. E depois que Jesus morre,
pregado lá na cruz, eles ficaram pensando, mas e agora? Nós deixamos tudo que nós acreditávamos e agora nós vamos fazer o que da nossa vida? Ainda vamos ser perseguidos? Não, Jesus ressuscita. E esse mesmo Jesus que falou com ele, paz seja convosco, é o mesmo que está aqui hoje, através dessa palavra. É por isso que tem que ter fé, porque quando nós temos fé e acreditamos de verdade, Deus começa a mudar o nosso caminho. Quando José é colocado no calabouço, preso, o Senhor estava com ele, a palavra de Deus fala, e Deus estava com José. Não importa onde colocar você, Deus vai estar com você também, vai mudar a sua vida como mudou a nossa e continuará mudando. Basta ter fé no coração. A obra de Deus, ela sempre cresce e no tempo certo do Senhor. Pelo fruto conhecereis a árvore, mas o fruto tem o tempo certo. A árvore tem o tempo certo de dar o fruto, não é da noite para o dia. E José, depois daquela cadeia, já sai de lá e já se torna governador do Egito. Depois de Faraó, era o homem que mais, era o segundo homem a mandar naquela terra. Por quê? Porque acreditou em Deus, mesmo nas dificuldades. Jeremias 14, vamos lá em Jeremias, já estamos terminando. Glória a Deus, amém? Jeremias. Você já imaginou se nós tivéssemos que passar o que Jeremias passou? Gente, nós estamos tranquilos. Por enquanto. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nunca, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e engano do seu coração são que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra, a espada e a fome serão consumidos esses profetas. Jeremias foi um dos grandes profetas de Deus. Agora, o mais interessante é que quando Jeremias levava a mensagem que Deus estava falando através dele, eles batiam Jeremias, prendiam e não acreditavam. Jeremias só se tornou profeta de Deus, sabe quando? Só depois que o povo foi para o cativeiro da Babilônia. Lá, quando eles estavam presos, é que eles foram parar para pensar, falar, rapaz, Jeremias falou tudo que está acontecendo agora, ele falou lá. Você já imaginou você ser usado por Deus tão poderosamente e nenhuma das pessoas do seu próprio povo acreditar em você? Mas Jeremias, hora nenhuma, desistia, porque existia Deus falando no coração dele, falava, continua pregando a minha palavra. Porque é através desses homens e essas atitudes que eles tiveram, é que o evangelho sempre avançava. Para que chegasse até aqui onde nós estamos, e nós estamos fazendo a mesma obra que esse povo fazia, porque é o mesmo Deus, só que agora de uma maneira que Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo de Deus, aqueles que creem de verdade no seu Evangelho. Então não desanima quando as pessoas falarem para vocês, para não ir na igreja, que Deus não existe, coisa desse tipo, porque o diabo ele é astuto para mentir, ele é o pai da mentira, ele vai sempre colocar pessoas que não amam a Deus para que tirem o foco da palavra. Mas assim como Jeremias passou por todas essas dificuldades, o povo não acreditando na palavra dele, ele continuava pregando o evangelho como Deus pedia, não importando com as pancadas que ele ia levar. E aí ele se torna um homem tão grandioso que separa um livro de Jeremias, contando tudo aquilo que ele passou e tudo aquilo que ele profetizou e aconteceu. Porque é Deus que tem o controle de todas as coisas, não somos nós.
A única coisa que nós fazemos é pegar esse alimento e passar ele para vocês. Agora, se vocês vão querer se alimentar ou não, aí vai depender de cada um. É o livre-arbítrio no seu coração. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Mas a partir do momento que você falar, eu quero andar com Deus, aí a coisa muda, porque aí a coisa pega. E para finalizar, em Números 17, a palavra de Deus fala assim, Números 17, Números 17. Minha garganta está meio ruim aqui, mas é o tempo. Aí vai chover em nome de Jesus. Né, irmão Júlio? O tempo está mudando. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma eles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, 12 varas. E escreverá o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi. Levi era o pai de Moisés, o pai de Arão, a tribo de Levi. Porque cada cabeça de cada de seus pais terá uma vara, e as porá na tenda da congregação, perante o testemunho onde virei a vós. Quando Deus escolhe Arão para ser o sacerdote, o povo começa a reclamar, porque Moisés era irmão de Arão e já estava no poder ali, né? Moisés simbolizava as leis. Aí, mas Moisés vai ser a família só dele. E aí o povo começou a mastigar com Deus e mastigar com Moisés. Aí o Senhor fala: pega umas varas secas, quebra elas, coloca o nome de todas as tribos, a de Arão você coloca o nome Levi, e leva lá para a tenda e larga lá. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá assim? Farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo a casa de seus pais. E Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotara renovos e dera amêndoas. Olha que maravilha. Uma vara seca que já estava morta deu flores e ainda deu o fruto. Mostrando o quê? Mostrando que para nós que cremos em Deus, nada é impossível para que Ele venha fazer nas nossas vidas. Vai haver momentos de murmurações das pessoas, não tem problema, isso faz parte. Mas cada vez que a gente consegue avançar essa dificuldade, nós nos tornamos fortes e verdadeiros sobre a palavra de Deus. Jesus Cristo começa o ministério na dificuldade, as pessoas não acreditavam nele. E depois de 3 anos e meio, fazendo todos aqueles milagres, curando coxo, cego, andando sobre as águas, Lázaro já tinha morrido 4 dias, manda tirar a pedra, manda Lázaro sair, e assim o povo ainda queria matar Jesus. Então você vê que essas dificuldades nós vamos enfrentar, mas agora nós vamos enfrentar elas com Deus dentro do nosso coração. E para Ele nada é impossível. Porque Ele abre o mar, Ele anda sobre as águas, Ele cura de todas as maneiras, Ele nos dá a paz verdadeira. Basta que a gente continue junto com Ele, junto conosco nessa caminhada, e a obra vai crescendo, e a árvore vai continuar dando muitos e muitos frutos. Vamos passar pela porta estreita, mas vamos passar glorificando a Deus. E quando nós falarmos com o Senhor, eu profetizei em teu nome, eu falei, eu sei, eu te conheço, e eu vi as tuas obras, e você vai andar comigo, e todos vocês. E por isso eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra vai ficar no meu, no seu, no nosso coração, e continuar transformando as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vitória, você quer orar? Quer não, minha filha? Certeza? Irmão Júlio, é você.
Que o Senhor venha nos abençoar mais uma vez essa semana que se inicia, que o Senhor venha derramar bênçãos sobre a vida dos irmãos que estão aqui hoje, sobre a vida dessas pessoas que estão precisando também, Senhor, e que o Senhor venha nos guardar com a sua santa mão santa, em nome de Jesus. Amém. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus, aleluia.